Amanda. Ministra Damares, nós estamos em meio a um processo eleitoral. Gostaria até de retomar a pergunta da nossa internauta, acho que é Lourdes, né, o nome dela, sobre o feminismo. A gente tem uma subrepresentação... Lourdes Oliveira. Lourdes Oliveira. A gente tem uma subrepresentação de alguns grupos na política, né, de muitos, aliás, os negros, mulheres, índios, transexuais. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre as cotas para mulheres e também a equiparação de financiamento das candidaturas de negros e brancos e também sobre a eleição de transexuais, que alcançou um número recorde agora em 2020 para as câmaras legislativas, bancadas legislativas. A gente teve um caso aqui também da bancada feminista do PSOL, eleita em São Paulo. Gostaria de saber a sua opinião. Amanda, eu confesso para ti que eu estou muito triste com o resultado da eleição municipal. Ainda temos 900 municípios que não conseguiu eleger uma única mulher vereadora. E em 2019 inteiro, Amanda, nós nos preparamos aqui no Ministério para uma mega, super, hiper campanha de mais mulheres na política. E a gente se preparou, inclusive a nossa estratégia era eu sair pelo Brasil arrastando candidatas, gritando, vambora, a gente consegue, vambora, vamos nos candidatar. Mas a pandemia nos impediu da gente fazer como a gente queria. Nós aumentamos o número de mulheres em Câmara de Vereadores e em prefeitas, aumentamos no Brasil. Mas, infelizmente, Amanda, 900 municípios não conseguiu eleger uma única mulher para a Câmara de Vereadores. E qual era a nossa grande motivação? Escuta o número que eu vou te falar, Amanda, que é muito preocupante. Apenas 9% dos municípios no Brasil tem uma delegacia da mulher. E só 19% dos municípios tem uma instância de proteção da mulher. E qual era o nosso objetivo? A gente elegeu o maior número possível de mulheres nas câmaras de vereadores e lá nas câmaras de vereadores a gente ter uma Procuradoria da Mulher, assim como a gente tem na Câmara Federal e em algumas assembleias legislativas. Então, nosso objetivo era, no Legislativo Municipal, a gente ter ali um instrumento de proteção da mulher por meio de uma mulher eleita. Claro, podemos fazer isso com os homens eleitos, mas a mulher ela é mais aguerrida nessa pauta. Então, a gente lutou muito para que mais mulheres fossem eleitas neste momento. E a gente não conseguiu alcançar todos os municípios. Mas tivemos alguns feitos. Por exemplo, nós temos uma prefeita no interior de São Paulo que foi eleita com 82% dos votos da cidade. Então, a gente teve aí algumas mulheres muito bem sucedidas nesse período eleitoral e eu acho que a gente está avançando para esse momento de mais mulheres na política. E a gente quer muito que a Câmara dos Deputados, na próxima eleição, tenha mais mulheres. Nós só temos 91 deputadas eleitas nessa legislatura e diminuímos o número de senadoras nessa legislatura. Então, assim, o que nós vamos ter que fazer, Amanda? Começar a conversar mais. A mulher pode. A mulher é líder, é uma líder nata. Nós temos tantas mulheres no interior do Brasil que são líderes comunitárias, que podiam estar sendo vereadoras agora. As mulheres estão prontas. Nós já nascemos prontas, tá? Desculpa aí, Lacome, Silvio, mas nós aqui, ó, nós somos o ser mais extraordinário que ocupa esse planeta. Nós já nascemos pronta. A mulher tem condições de ocupar os espaços de política no Brasil e a gente vai ter que incentivar muito isso. Com relação à sua pergunta das trans que foram eleitas, foi um número bom, um número considerável, aumentou a bancada. Todos os segmentos precisam ser representados, Amanda. Todos eles têm que ter a sua representatividade no legislativo. E foi uma coisa natural que aconteceu. O movimento se organizou e elegeram as suas candidatas. Eu sei que Silvio e eu temos opinião um pouco diferente da opinião da Amanda, da ministra. Eu acho que a participação da mulher na política é importante, mas é algo orgânico, senão a gente teria que interferir, por exemplo, nos cursos de engenharia, onde há poucas mulheres também, ou no contrário, né, a gente teria que incentivar a participação de homens em cursos de fisioterapia, nutrição, por exemplo, enfermagem, que são dominados pelas mulheres. Então, a gente tem essas diferenças. Eu sou contrário à cota, por exemplo, de 30% de candidatas entre os candidatos nas eleições proporcionais. Acho que isso é completamente indispensável, é o Estado se metendo nisso, mas vamos pular essa fase. Daqui a pouquinho o Silvio Navarro terá a palavra. Eu tenho um recado para você. 12h44, eu passo a palavra ao Silvio Navarro.
Ministra, queria falar um pouquinho sobre ideologia de gênero e essa nova língua, que há uma tentativa de se impor isso aqui culturalmente no nosso país, talvez no mundo, né? A língua é opressora, a língua portuguesa. Exatamente, uma língua opressora, a língua portuguesa, mas especialmente no âmbito das escolas. Eu queria a avaliação da senhora sobre isso. Inclusive, há movimentos para se tentar mudar livros didáticos. Então você não tem mais o menino, a menina, você tem o mininix. Eu nem sei pronunciar aqui, ministra, eu queria ouvi-la. Ô Silvio, a coisa é tão absurda que eu acho que eu vou ter que mudar o nome do ministério, porque agora você não pode mais falar mulher no Brasil, é pessoa com vagina, sabia disso? E eu estou sendo demandada que não é mais para falar mulher, é para falar pessoa com vagina. Como é que pode? Você acha que mudando a palavra a gente vai mudar o preconceito que ainda existe no Brasil? A gente mudando a ortografia, mudar a ortografia é política pública? Mudar a ortografia é acolhimento? Aonde, gente? Isso é só uma ação que eles dizem afirmativa sem resultado nenhum na prática. Sem resultado nenhum. Existe violência contra as pessoas trans, especialmente na rua, com as travestis? Existe sim, Silvio. Ali na rua onde elas estão, ali geralmente fazendo programa, existe muita violência ali com elas. E o que a gente tem que fazer? Vamos atuar ali. Vamos evitar a violência ali. Vamos perguntar se todas elas querem estar na rua fazendo programa ou é falta de oportunidade no mercado de trabalho porque não estão qualificadas. Vamos trabalhar, vamos combater a violência de forma prática, o preconceito de forma prática. Mas o que nós estamos vendo são ações que eles dizem afirmativas sem nenhum resultado, apenas para terem uma narrativa, é a guerra da narrativa, a guerra do diálogo. Eu sou contra, eu sou totalmente contra. Eu sou mulher e vou continuar falando que sou mulher e este é o Ministério da Mulher e a gente vai continuar falando sobre isso. Com relação à ideologia de gênero, Silvio, todo mundo sabe a minha posição. E eu quero dizer aqui uma coisa para quem não entendeu ainda. A ideologia de gênero não é nenhuma luta nossa falar em ideologia de gênero contra o movimento gay. A ideologia de gênero faz mal, inclusive, para os homossexuais, os gays, as travestis, porque o que é ideologia de gênero? É dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, você nasce sem identidade e você escolhe o que você quer ser. Então também ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce travesti. Então essa ideologia ela é tão maluca que ela coloca todo mundo no pacote. Nós somos contra. Inclusive, ô Silvio, eu não sei se você sabe, estão catalogadas no Brasil 31 identidades de gênero. Desculpa, 71 identidades de gênero. 71. Como é que você vai dizer para uma criança que existe no Brasil 71 identidades, para ela escolher entre uma das 71? Eu sou contra essa questão da ideologia de gênero, falando com criança. Se quiserem discutir isso, que discutam na academia, entre os doutores, e no dia que comprovarem cientificamente que isso é verdade, voltem a falar conosco. Mas discutir isso com criança e dessa forma agora, mudando a ortografia, eu acho uma situação extremamente indevida, sou contra e vou estar protestando, e todo mundo sabe que cheguei nesse ministério, lá atrás já tinha essa minha luta toda contra essa narrativa da teoria do gênero, a ideologia do gênero. Silvio, sabe o que é duas almas, esse gênero, duas almas? Duas almas? É o indígena que não é gay, ele recebe uma alma de um gay, eventualmente. Não me assusta. Isso estava no formulário para inscrição, um filho de um amigo meu, num estágio de um grande banco brasileiro. Então, a gente vive uma fase bem complicada, um momento bem difícil. Daqui a pouquinho a gente vai para a parte final dessa entrevista especial com a ministra Damares Alves. Antes eu tenho um recado para você. E chegamos à parte final da entrevista com a ministra Damares Alves. E a minha pergunta, ministra, para a gente encerrar é a seguinte. É muito careta falar sobre a tradicional família brasileira, mas eu estava lendo num portal de notícias importante esses dias uma reportagem sobre o Adélio Bispo, que deu a facada no então candidato Jair Bolsonaro, e a capacidade da matéria de vitimizar o Adélio Bispo foi impressionante, quase glamourizar o Adélio Bispo. E a matéria inteira dizia o seguinte: ele adorava a mãe, mas a mãe morreu aos 13 anos, ele ficou sem essa referência, o pai era alcoólatra, começou a levar mulheres alcoólatras para a casa dele e apanhava do pai. Quer dizer, faltou estrutura familiar
né? A gente tem os grupos identitários. Eu detesto essa divisão da humanidade, negros, brancos, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais, homens e mulheres, mas falta tolerância talvez de parte a parte, de alguma maneira, né? As pessoas que têm essa mania de identidade, de gênero, elas atacam muito a fé alheia e a estrutura familiar. Mas, no caso do Adélio Bispo, reconheceram que faltou a estrutura familiar. Como é que a gente lida com essa incoerência? Na verdade, quem ataca a família, Lacombe, não apresenta nada no lugar. Me apresente um projeto para a humanidade melhor que a família. No dia que me apresentarem um projeto melhor para a humanidade que a família, eu deixo de falar de família. Nós temos que fortalecer os vínculos. E o nosso ministério nasce para isso, Lacombe. O fortalecimento dos vínculos familiares. Muita gente achava que o presidente, quando fosse apresentar esse ministério para o Brasil, seria papai, mamãe, filhinho, e que vinha uma ministra aqui para falar do casamento papai e mamãe. Peraí, eu sou uma ministra divorciada, procurando um marido, tá? Mas divorciada, e mãe de uma menina indígena, uma adoção socioafetiva. Tem família mais diferente que a minha? Somos família e precisamos ser fortalecidos como família. É para isso que a gente veio, o fortalecimento dos vínculos e falar sobre isso. Independente da configuração familiar, esses vínculos precisam ser fortalecidos. Não existe maior e melhor projeto para o homem do que a família. E a gente tem que ter a coragem de se levantar em defesa da família, Lacombe. Temos apenas 3 minutos. Tem que ser uma pergunta breve e uma resposta breve. Só para saber, na sua concepção de família, ministra, a família é sempre formada por um homem ou por uma mulher? Ou uma família pode ser formada por duas pessoas do mesmo sexo? Bom, a Constituição fala do casamento entre homem e mulher. Mas a família, para mim, eu e minha filha somos família, tá? E existem famílias, sim, de pessoas do mesmo sexo e esses vínculos precisam ser fortalecidos. Nós não temos aqui no Ministério nenhuma luta contra as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, mas a Constituição é clara, família é constituída no casamento de homem e mulher e este é o conceito de família jurídico que nós temos no Brasil. Tem que mudar isso, ministra? Juridicamente, a senhora acha que é bom mudar? Já existe propostas para isso no Congresso Nacional e essas propostas não são aprovadas porque a sociedade brasileira ainda reage. O Congresso é o reflexo da sociedade brasileira. E a gente tem que entender, Amanda, que a sociedade brasileira ela é conservadora, sim. Tanto é que nós estamos no poder. E nós fomos eleitos com uma margem de voto extraordinário, porque a sociedade brasileira ela ainda é conservadora e eu preciso falar muito com essa sociedade conservadora e dizer para eles que nós estamos aqui fortalecendo vínculos familiares. Ministra, para a gente encerrar rapidamente suas considerações finais, se quiser falar da campanha que está sendo lançada, 30 segundinhos, por favor. Atenção, pais, atenção. Quem manda no seu filho é você. Atenção, pai, essa coisa do adolescente dizer para você aí que é invasão de privacidade, você não pode ter acesso à senha dele, pode sim, tá? Está debaixo do teu teto, quem manda é você em casa. Vamos acompanhar as crianças nas redes sociais e nossos adolescentes. Fica aqui meu alerta para as famílias. Bora, gente. Tá todo mundo muito ocupado, mas vambora. Dá uma paradinha aí e vamos acompanhar nossos filhos como eles estão navegando nas redes sociais. E por último eu quero dizer, qualquer caso de violência contra criança, mulher, idoso, pessoas com deficiência, procure o nosso ministério. Ligue no Disque 100, no 180 ou por meio do WhatsApp. Estamos aqui, gente, trabalhando muito para proteger todo mundo. Ministra, muitíssimo obrigado em meu nome, da procuradora Tamea Danelon, do Silvio, da Amanda, de toda a equipe da Opinião no Ar. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Desejamos muito sucesso para a senhora. Até uma próxima. A procuradora Tamea Danelon hoje fez um papel de entrevistadora, né? Menos entrevistada, mais entrevistadora. Muitíssimo obrigado. Volte sempre. Silvio, Amanda.